Salve gurizada, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui no canal da loja. Um vídeo abrindo um booster de Magic the Gathering, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma degustação de booster. O que é isso? Como é que funciona, né? É um novo tipo de vídeo que eu quero trazer aqui pro canal, que é praticamente o oposto do Massive Speed Unboxing, né? A gente vai olhar carta por carta, passar por cada uma, tentar comentar alguma coisa sobre a arte, alguma coisa sobre a história, alguma curiosidade, e a gente vai vendo elas devagarzinho. A gente vai fazer essa degustação de um booster da edição Espiral Temporal, remasterizada, né? Essa edição saiu em 2021. A proposta dela era reunir 3 edições antigas, reprintar algumas cartas de cada um. Esse aqui de Espiral Temporal, Caos Planar e Visões do Futuro. Eu tenho um carinho por Espiral Temporal, porque ela saiu lá em 2006. Foi mais ou menos o ano ali que eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar em 2005 e 2006. No final de ano 2006, saiu Espiral Temporal, se não me engano. Então as cartas são bem nostálgicas pra mim. E era legal que Espiral Temporal já tinha reprint de carta antiga. Eu lembro que tinha Temperamento Explosivo, tinha Croma, Senhor da Atlântida, Tempestade de Dragões, por aí vai. Então, essa história de reprint, né, com a moldura antiga, que eles chamam de Old Frame, começou lá em 2006 já, né? Então, é um negócio que já tem há bastante tempo. Me contem aí se vocês gostam dessa moldura Old Frame, ou quais outras molduras vocês acham legais e tudo mais. E aí, depois de Espiral Temporal, veio o Caos Planar. E aí eles printaram várias cartas clássicas, só que em outras cores. Tipo, Cólera de Deus, só que preta, daí era a Danação, né? Ficou bem famosa. Tipo, tinha também Crescimento Desenfreado, que era verde, eles printaram como vermelho, era Força Bruta, se não me engano, alguma coisa assim. Então essa era a ideia da edição, tinham várias cartas clássicas, só que reprintadas de outras cores. E a última edição do bloco, né, que antigamente o Magic era assim, né, são blocos com 3 edições da mesma temática, né. Então tinha Espiral Temporal, Caos Planar e a última foi Visões do Futuro. E aí nessa edição saiu cartas com um frame bem diferentão, né, uma tentativa aí para fazer alguns testes, eu imagino. E o mais legal é que tinham cartas completamente fora do contexto, que não tinham saído ainda, iam sair em próximas edições, assim. Era bem interessante. Literalmente como se fosse uma visão do futuro, né? Mas beleza, então, gente. Sem mais enrolação, vamos abrir esse pacotinho aqui dessa edição remasterizada, desse bloco que eu gosto tanto. E só um último disclaimer, rapidinho, é que a gente ainda está com a promoção de inauguração na loja, dependendo do momento que vocês estão vendo esse vídeo. E a gente também tem singles dessa edição do Espiral Temporal remasterizada lá, beleza? Bora lá então, gente. Quais cartas que a gente quer tirar aqui, né? A gente quer tirar a Caverna de Pedras Preciosas, um Cálice do Vácuo, talvez, né? Old Frame. Cara, faz tempo que eu não abro um booster. Nessa edição também tivemos vários Fractus. Olha só. Deixa eu ver se a gente consegue enquadrar certinho. Olha só que legal. O Fractus de 2 cabeças. Todos os Fractus têm ameaçar. Muito interessante essa carta aqui. Porque aí obriga que todos os Fractus tenham, né, que ser bloqueado por 2 criaturas. Muito legal. Vamos lá, que outras cartas a gente quer tirar aqui, né? O Cálice do Fago, o Old Frame, que eu tava comentando, que é bem interessante. Tem a Legião Fractus, né? Comentando sobre os Fractus, também tem a Legião Fractus, que é uma dos top hits aqui da coleção. Chicote a Dor. Muito bom o nome dessa carta, né? Um trocadilho. Chicote a Dor. Essa aqui tem eco, inclusive. É uma habilidade que tu tem que pagar de novo, né? Tu joga ela e depois tem que pagar de novo o custo dela no início da manutenção. O que ele faz aqui? Vamos ver. Quando o chicote entrar no campo de batalha, devolva o criatura alvo que o oponente controla para o mundo do seu dono. Interessante, esse no vermelho, né? Mago Sifão de Urborg. Os Magimodeladores, né? A moral do Magimodelador é limitar uma mágica, né? Vamos ver se a gente consegue identificar que cada um dos outros jogadores perde 2 pontos de vida, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao total ponto de vida perdido nesse turno. Então
Então tu paga 3, descarta uma carta e faz esse efeito aí. Bem interessante. Dragonette também com eco, né? Uma verde, voar, ímpeto 2/1 e eco 3. Qual é o problema dessa carta? Tu não consegue jogar ela no primeiro turno, senão no segundo turno não vai ter as 3 manas. Teoricamente, tu não vai ter as 3 manas pra pagar. Né? Então é uma carta meio esquisita, mas né, quase um... Dá pra chamar de um choque verde, talvez? Não sei. Cust cristado. Né? A criatura alvo recebe +1/0 e ganha iniciativa até o final do turno. Um trickzinho de combate aí. Uma arte bem bizarra, bem esquisita. Ele é um horror magimodelador. Né? Então, que nem eu tava comentando, os magimodeladores são esse tipo de carta aí, né? Tu descarta uma carta e ele faz um efeito, né? Paga o custo de mana, descarta uma carta, ele faz um efeito de alguma mágica conhecida, assim, no Magic. Aqui a gente tem Julgamento do Indigno. Escolha uma criatura atacante ou locadora-alvo. Use evidência 3 e depois revele o card do seu topo de memória. Julgamento indigno causa dano igual ao custo de mana convertido daquela card daquela criatura. Então, tu vai pagar 2, vai fazer evidência 3, vai pegar, né, a maior carta que tu achar ali, talvez, o custo maior, e vai dar esse dano aí no atacante ou bloqueador. Interessante. Por 2 manas. Tu faz evidência e ainda é capaz de tirar um bicho. Legal. Desnortear. Criatura alvo recebe -3/0 até o final do turno. Compre o card. Né? Azul fazendo coisas de azul. Fuligem Estranguladora. Né? Destrói a criatura alvo com resistência igual ou inferior a 3. Então por 3 manas, uma instante que destrói. Hoje em dia... É legal que tinha um recapitular por vermelho, mas beleza, né? Espiral Temporal teve essa característica, tinham várias habilidades, várias as keywords que a gente chama, né? Então tinham várias habilidades, era uma edição bem grande. Assim. Gigante de Marfim, 7 manas, 3/4. Meu Deus do céu, olhando só o custo e o corpo do bicho, a gente já fica meio assim. Quando entrar no campo de batalha, vire todas as criaturas que não sejam brancas. Interessante. E aqui ele tem Suspender, né? O que é o Suspender? Tu vai pagar uma mana e ao invés de conjurar, tu paga uma mana, exila e aí ela vai entrar com essa quantidade de marcadores de suspensão ali, que é os marcadores temporais. E aí quando o último for removido, aí toda manutenção tu vai tirando o marcador, né? Quando o último for removido, tu joga ela de graça. Então, é meio que tu anunciar a tua jogada, né? Então tu pagava um custo menor, ela ficava ali exilada com os marcadores, tu ia tirando, quando tirava o último, ela entrava em jogo. Interessante aí. Aqui a gente tem já as incomuns, agora vamos para as incomuns, né? Que nem eu falei, tinham bastante Fractus nessa edição. Esse Fractus aqui eu achava bem legal, que era o Fractus do Poder. Todos os Fractus têm +2/2. Então é um bicho bem parrudo aí, né? Porque, como é todos os Fractus, né? Então ele já entra 5 manas, 4/4 já, né? Porque ele também é um Fractus, então ele recebe +2/2 ali dele mesmo. A outra comum é o Subjugador do Tempo. Nossa, que nome maneiro, né? Parece um nome de música. Quando a face de Subjugador do Tempo for voltada para cima, escolha um. Remova 2 marcadores temporais da permanente ou card suspenso, ou coloque 2 marcadores. Então é interessante que tu pode, né? Tu pode atrasar alguma coisa que está suspensa, né? Aquela mecânica que eu comentei antes. Ou tu pode acelerar alguma coisa. Então tu jogou alguma coisa com suspensão, depois tu vira ele para cima e acelera teu card suspenso. Interessante. Galopar pelos domínios. 6 manas, domain. Até o final do turno, as criaturas que você controla ganham atropelar e recebem +1/1 para cada tipo de terreno entre os terrenos que você controla. Por 6 manas é meio pesado, mas a gente, né? Se for um 5 color, tiver, né? A gente tem os triomas hoje em dia e tudo mais, né? A gente tem terrenos que são mais de um tipo. E, né? 6 manas dá +5/5 e atropelar por 6 manas até que a gente consegue achar algum lugar, talvez. Com muito carinho a gente consegue achar. Menestrel de Bosque e Coração, né? Essa é a nossa rara aqui da edição. 3 manas, 2/3. Toda vez que o jogador conjura uma mágica que não seja de criatura, cada oponente daquele jogador pode comprar um card. Esse é um verde bem hate, né? A gente tem bem hate de gente que não joga com criatura, né? Toda vez que um jogador conjura uma mágica que não seja de criatura,
Pô, a gente tá gravando isso, saiu o Tarkir, né? Semana passada, sexta passada, saiu o Tarkir, né? E a mecânica do Tarkir, né? Tem várias mecânicas ali que é quando você joga uma mágica que não seja de criatura, faz alguma coisa. Esse cara que é o rate deles, praticamente, né? Toda vez que alguém jogar uma coisa que não seja de criatura, todos os outros podem comprar o card. Bem interessante essa carta aqui. Tu dá aquela castigada nos oponentes que não estão jogando de criatura. Né? Bem legal no verde, principalmente. E aqui, como eu tinha comentado, né, sobre os Old Frames, aqui a gente tem um Old Frame também. Experimento épico. Uma azul, uma vermelha e X. Exile os X cards do topo do seu Grimório. Você pode conjurar mágicas instantâneas e feitiços de custo de mana convertido igual ou inferior de X dentre eles, sem pagar seu custo de mana. Depois, coloque no seu cemitério todos os cards exilados dessa maneira que não tenham sido conjuradas. Então tu pode pagar, sei lá, uma vermelha, uma azul e 5. Tu vai exilar os 5 cards do topo e aí tu pode jogar todos os cards que são 5 ou menos. Todos os cards não, né? Todos os feitiços instantâneos que são 5 ou menos. Interessante, interessante. Se tiver bastante mana, né? Conseguir rampar, isso aqui pode fazer um estrago até. Interessante. Bom, pra fechar aqui a gente tem uma ficha de cavaleiro, né? Olha só que interessante, esse cavaleiro tem proteção contra o branco, ímpeto e flanquear, né? Flanquear era uma habilidade antiga que voltou nessa edição. E aí o que ele fazia, né? Toda vez que a criatura com flanquear, uma criatura sem flanquear, né, bloquear essa criatura, a criatura bloqueadora recebe -1/-1. Então eu bati com o cavaleiro que tem flanquear. Se ele for bloqueado por alguém que não tem flanquear, esse bloqueador vai receber -1/-1. Interessante. É isso, pessoal. Aqui a gente fecha o nosso booster de espiral temporal remasterizada. Nossa rara bem interessante. Eu gostei bastante. Acho legal o verde, né? Como o verde sempre joga de criatura e não gosta muito de quem não joga com criatura, né? É interessante ele fazer esse hatezinho. Muito, muito, muito legal. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam desse tipo de vídeo? Coloca aí nos comentários aí. Deixa um like se gostou. Comentem aí se vocês têm alguma edição, né? Que vocês têm esse carinho nostálgico. E não deixem de conferir na nossa loja lá. Vou deixar o link aqui na descrição. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se cuidem por aí. E tchau!